Clarice vai tomar uma atitude corajosa e ir até Petrópolis para descobrir toda a verdade sobre seu passado. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, depois de ver uma conta bancária com seu nome verdadeiro, ela vai se encher de dúvidas e decidir tirar tudo a limpo de uma vez por todas. Ao chegar no abrigo onde Beatriz cresceu, Clarice vai sentir que aquele lugar não lhe é estranho e uma enxurrada de lembranças vai invadir sua mente, graças a um detalhe chocante. O choque será tão grande que, completamente emocionada, ela finalmente reconhecerá Beatriz como sua filha. Clarice afirma: "Minha estrelinha, agora eu me lembro de tudo. Você sempre foi minha filha e eu nunca deveria ter esquecido de você." Tudo deverá acontecer logo após Clarice caminhar de um lado para o outro em seu quarto, a mente tomada por lembranças confusas e pelo turbilhão de emoções que sente desde que Beatriz lhe entregou aquele extrato bancário. Ela respira fundo, pressiona os dedos contra as têmporas e murmura para si mesma: "Isso não faz sentido. Por que Juliano criaria uma conta bancária no meu nome verdadeiro? Por que esconder isso de mim? Então quer dizer que eu tenho um nome verdadeiro?" Mas quanto mais pensa, mais sua cabeça parece latejar. Uma dor intensa e crescente a faz fechar os olhos e se sentar na beira da cama, ofegante. Seu coração dispara e a angústia se intensifica. Ela sente que está na beira de algo grande, mas sua mente parece lutar contra isso. Clarice então fala: "Eu preciso saber a verdade, ou vou enlouquecer." Determinado, ela se levanta rapidamente, pega sua bolsa e sai da mansão sem dizer para onde vai. Logo em seguida, a música ao fundo vibra suavemente na boate e Lígia, que está no bar, levanta o olhar ao ver Clarice entrar apressada, com uma expressão de desespero no rosto. Lígia se aproxima de imediato e fala preocupada: "Clarice, o que houve? Você está com uma cara péssima." Clarice se senta no banco do bar e desliza o extrato bancário pela mesa, na direção da amiga. Ela respira fundo e responde: "Isso aqui foi Beatriz que me deu. Uma conta bancária, no meu nome verdadeiro. Ela disse que Juliano criou essa conta sem eu saber." Lígia pega o papel, analisa rapidamente os dados e franze a testa e fala: "Isso não faz sentido. Por que o Juliano faria isso?" Clarice aperta os olhos, sentindo outra pontada de dor, e confessa: "Eu não sei, Lígia, mas quanto mais eu penso, mais essa dor de cabeça me atormenta." Lígia encara a amiga por um instante e depois diz, em um tom grave: "Se Juliano realmente criou essa conta no seu nome de batismo, Clarice, isso significa que tudo o que Beatriz disse pode ser verdade." Clarice arregala os olhos, sentindo o coração acelerar. Ela balança na cabeça nervosa e responde: "Foi exatamente o que pensei. Mas se for verdade, meu Deus, isso muda tudo." Lígia se inclina ligeiramente para a frente e segura a mão da amiga e fala: "Clarice, você precisa descobrir a verdade, de uma vez por todas. Só assim você vai ter paz." Clarice respira fundo e assente com a cabeça, determinada, e diz: "Eu decidi que não vou mais tomar aquelas medicações. Se elas estão me impedindo de lembrar, eu preciso me livrar disso." Lígia concorda, mas pondera: "Só isso pode ser pouco. Talvez você tenha que fazer mais do que simplesmente parar os remédios." Clarice a encara intrigada. "O que você quer dizer?" Lígia pensa por um instante e então responde: "Você tem que ir mais fundo, Clarice. Procurar provas, perguntar às pessoas certas e principalmente não confiar em ninguém dentro daquela casa." Clarice engole seco, sabendo que sua amiga tem razão. Ela olha para o extrato bancário mais uma vez e sente um arrepio percorrer sua espinha. Ela finalmente entende que sua vida inteira pode ter sido uma mentira. Clarice então encara Lígia,
o coração ainda acelerado com a avalanche de informações e possibilidades. A dor de cabeça persiste, mas agora há algo mais forte dentro dela: a necessidade de saber a verdade. Então, ela pergunta: "E o que você acha que eu devo fazer? Como eu descubro o que realmente aconteceu?" Lígia cruza os braços e pensa por um instante. Depois responde com firmeza: "Você deveria ir até Petrópolis, ficar cara a cara com a Beatriz e ver se o lugar desperta alguma lembrança em você. Se sua memória foi apagada por alguma manipulação, talvez algo lá consiga fazer você se lembrar." Clarice arregala os olhos, hesitante, e fala: "Juliano nunca permitiria que eu fizesse uma viagem dessas." Lígia solta uma risada irônica e rebate: "Então ele não precisa saber." Clarice fica surpresa com a ousadia da amiga, mas aos poucos percebe que é a única maneira de realmente conseguir respostas. Ela reflete por alguns segundos e então afirma: "É isso. Eu vou para Petrópolis, vou falar com Beatriz e ver com meus próprios olhos se tudo isso faz sentido." Lígia sorri satisfeita e pega sua bolsa. "Ótimo. Vamos conseguir o endereço da Beatriz com o Beto e podemos ir hoje mesmo." Clarice hesita por um instante, mas logo assente com determinação: "Não posso continuar vivendo assim. Eu preciso saber a verdade." Lígia e Clarice chegam ao prédio de Beto e batem na porta do apartamento. Poucos segundos depois, ele abre e se surpreende ao vê-las ali. Ele sorri para Lígia, mas logo percebe o semblante tenso de Clarice e pergunta: "Aconteceu alguma coisa?" Lígia responde sem rodeios: "Precisamos do endereço da Beatriz em Petrópolis." Beto franze a testa, confuso. "O que vocês querem fazer lá?" Clarice encara Beto, determinada, e responde: "Eu quero olhar nos olhos dela e saber a verdade. Quero ver se lembro de alguma coisa daquele lugar, se reconheço alguma coisa. Eu não aguento mais essa situação." Beto fica surpreso, mas logo percebe que essa pode ser a oportunidade perfeita para Clarice recuperar a memória de vez. Ele pega um papel e anota o endereço de Beatriz, entregando para ela com um sorriso esperançoso. E ele fala: "Eu passo com prazer. Acho que vai ser ótimo para Beatriz receber sua visita. E principalmente vai ser ótimo para você." Clarice segura o papel com firmeza e respira fundo. Ela sente que está prestes a mudar sua vida para sempre. Logo depois, Lígia mantém os olhos atentos na estrada enquanto dirige rumo a Petrópolis, mas de vez em quando lança olhares discretos para Clarice, que parece perdida em pensamentos. O silêncio entre as duas é interrompido quando Clarice leva a mão à têmpora, massageando-a levemente. Lígia percebe e questiona: "Está sentindo dor de cabeça?" Clarice suspira e responde: "Sim, mas não é só isso. É como se eu já tivesse visto esse caminho antes. Algumas paisagens me parecem familiares." Lígia abre um leve sorriso de incentivo e diz: "Isso pode ser um bom sinal." Clarice concorda com a cabeça, mas mantém o olhar distante pela janela. Assim que o carro chega em Petrópolis, uma sensação estranha percorre seu corpo. O ar, o cheiro, as ruas, tudo parece familiar de uma forma que ela não consegue explicar. Pouco depois, Lígia estaciona em frente ao abrigo de Carmen. Clarice encara a fachada do local, seu coração batendo mais rápido. Ela respira fundo e se prepara para descer do carro, quando Lígia se vira para ela e diz: "Se quiser, eu posso esperar aqui." Clarice encara a amiga por um instante e afirma com um pequeno sorriso: "Acho que prefiro ir sozinha." Lígia concorda e a observa sair do carro, torcendo para que a amiga finalmente consiga as respostas que tanto procura. Clarice caminha devagar até a porta do abrigo e toca essa campainha. Alguns segundos depois, a porta se abre, revelando Beatriz.
A jovem arregala os olhos, surpresa e emocionada. Beatriz exclama, sem conseguir conter a felicidade: Mãe! Clarice sente um arrepio percorrer seu corpo ao ouvir aquela palavra, mas se mantém firme. Ela esboça um sorriso tímido e responde: Oi, Beatriz? Beatriz sente os olhos marejados, lutando para não chorar. Seu coração transborda de alegria ao ver Clarice ali, diante dela. Beatriz então pergunta: Você se lembrou de tudo? Clarice entra no abrigo e nega com a cabeça e responde: Ainda não, mas algo me trouxe até aqui. Eu vim com uma amiga. Quis ver se consigo me lembrar de alguma coisa. Beatriz sorri, mesmo com o coração apertado, e pergunta: Então você está considerando que eu estava dizendo a verdade? Clarice a encara por alguns segundos antes de responder: Sim, desde que vi uma conta bancária no meu nome verdadeiro, algo dentro de mim diz que tudo isso pode ser verdade. Nesse momento, Carmen aparece e observa a cena com os olhos marejados. Ela se aproxima devagar e fala com doçura: Foi uma ótima decisão ter vindo, Clarice. Aqui foi onde você viveu com o pai da Beatriz. E depois que ele partiu, você criou a Beatriz até os 4 anos, quando foi para o Rio de Janeiro. Clarice olha em volta, sentindo um nó na garganta. O ambiente parece ecoar dentro de sua mente, de uma forma indescritível. Ela engole em seco e comenta, com a voz baixa: Eu sinto, como se já tivesse estado aqui antes. Beatriz sorri, emocionada, e afirma com convicção: Você esteve sim, mãe. Esse sempre foi o seu lugar. Clarice caminha pelo abrigo, ainda com um olhar perdido, tentando absorver tudo o que sente. Beatriz observa a expressão da mãe e então tem uma ideia. Com um brilho nos olhos, segura delicadamente a mão de Clarice e fala: Vem comigo, mãe. Quero te mostrar algo. Clarice a encara com curiosidade e questiona: O que é? Beatriz sorri de leve e apenas responde: Você vai entender quando ver. Sem soltar a mão da mãe, Beatriz a conduz para fora do abrigo, até o jardim que fica nos fundos. O local é simples, mas repleto de verde e vida. E bem no centro dele, um canteiro coberto por diversas flores da imperatriz. Exala um perfume suave e marcante. Clarice encara aquelas flores por alguns segundos, sentindo algo muito forte dentro de si. Ela engole em seco e questiona: Essas flores... Beatriz se vira para ela com ternura no olhar e afirma: Esse era o seu lugar favorito, mãe. Você amava essas flores. Eram elas que você passava horas desenhando em suas telas. Clarice caminha devagar até as flores, agacha-se e desliza os dedos sobre as pétalas delicadas, como se estivesse revivendo um momento do passado. Seu coração dispara, sua respiração fica ofegante e, de repente, uma onda de memórias invade sua mente com tudo. Ela se vê no passado, sentada naquele mesmo jardim, pincelando telas repletas de flores da imperatriz. Se lembra do cheiro das tintas, do vento suave em seu rosto, e então, como se um raio a atingisse, se vê com Beatriz ainda pequena, a chamando de minha estrelinha, enquanto corria pelo jardim. A lembrança vem tão forte que um soluço escapa de sua boca. As lágrimas descem involuntariamente pelo seu rosto e ela se vira para Beatriz, completamente tomada pela emoção. Clarice encara a filha e sussurra emocionada: Minha estrelinha, eu me lembro de tudo. Beatriz arregala os olhos, sentindo um arrepio percorrer seu corpo. Seu coração quase salta do peito ao ouvir aquela frase e, sem pensar 2 vezes, corre para abraçar a mãe. Ela então fala: Mãe, você se lembrou. As duas se abraçam forte, sentindo cada batida do coração uma da outra, como se quisessem recuperar o tempo perdido ali, naquele instante. Clarice, com a voz embargada,
sussurra no ouvido da filha: me perdoa, minha filha, por não ter me lembrado de você antes. Beatriz sorri entre lágrimas e responde: não tenho que perdoar, mãe. Eu sabia que uma hora você ia se lembrar. Clarice afasta-se um pouco para encarar o rosto da filha, segurando seu rosto com carinho, e afirma: eu parei de tomar os remédios. Acho que isso ajudou. Beatriz assente com um leve sorriso e fala: sim, mas o mais importante é que agora você sabe a verdade. Clarice respira fundo e abaixa um pouco o olhar, ainda processando as informações, e comenta: ainda tem algumas coisas confusas, como a origem da Bia. Eu não lembro de como ela entrou na minha vida. Beatriz segura as mãos da mãe e afirma: você tem que ir com calma, mãe. Mas o que importa é que você se lembrou de mim. Clarice sorri com ternura e puxa Beatriz para mais um abraço apertado. Eu nunca mais vou esquecer de você, minha estrelinha. As duas permanecem ali, abraçadas, deixando o tempo passar ao som do vento e do perfume das flores da Imperatriz, que marcaram para sempre a história delas. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.